dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa mesa, intitulada Inteligência Artificial aplicada a imagens odontológicas. Temos o prazer aqui de partilhar com vocês um pouco dos projetos que estão acontecendo hoje na UFMA, né? Particularmente entre o iVision Lab, do Instituto de Computação, e a Faculdade de Odontologia, cuja representante é a professora Patrícia Cury. Então, agora eu vou convidar os membros da mesa, a professora Patrícia Cury, da Faculdade de Odontologia, da UFBA, os doutorandos Bernardo Peters, Bernardo é meu aluno, orientando, e a doutoranda Kátia Montanha, que é orientanda da professora Patrícia, e a minha aluna também, orientada, Laís Pinheiro. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia. Espero que estejam todos bem. Vou explicar um pouco como é que vai se dar essa mesa. Essa mesa vai ser... cada um vai fazer uma apresentação, cuja soma das apresentações vai dar 1 hora, né, mais ou menos. E depois a gente vai ter 30 minutos para responder as perguntas da audiência e também para fazer alguns debates e algumas elucidações sobre o que a gente explicou aqui a respeito do tema, né, e a aplicada a imagens odontológicas. Então, a gente vai ter a seguinte ordem, que é primeiro a professora Patrícia Cury. Professora, seja muito bem-vinda. E é um prazer enorme aqui tê-la conosco, partilhando os seus conhecimentos sobre radiologia, né, dentária. Bernardo, também seja bem-vindo, Bernardo. Kátia e Laís, sejam todos bem-vindos. E a gente vai tentar passar aqui um pouco das nossas investigações e pesquisas nessa área. Então, a gente vai começar agora com a professora Patrícia, que nos brinda aí com uma apresentação sobre imagens odontológicas. Bom dia, então, a todos. Obrigada pela presença dos ouvintes. Quero agradecer inicialmente a comissão organizadora desse evento, parabenizar o nosso reitor pela promoção desse evento e agradecer ao professor Luciano pelo convite para participar dessa mesa. Esse nosso trabalho é um projeto de uso de inteligência artificial aplicada a imagens odontológicas. Então, nós dividimos a apresentação em 5 partes. Eu vou falar de imagens em odontologia. O professor Luciano, em seguida, vai falar do nosso projeto de visão computacional aplicada a panorâmicas, a radiografias panorâmicas. Bernardo vai falar da importância dos dados Human in the Loop. E Laís vai falar de MASC, RCNN, para numerar e segmentar os dentes. E, por último, Kátia vai fechar com o nosso projeto de detecção da placa dentária através de Deep Learning. Então, a odontologia ela é muito baseada em imagens, né? Todo o nosso diagnóstico, plano de tratamento, acompanhamento dos pacientes é feito através de imagens, quer sejam imagens clínicas, quer sejam imagens radiológicas, fotografias, e as principais imagens que nós utilizamos são as radiografias, também utilizamos tomografias, principalmente tomografia computadorizada de feixe cônico e a multi-slice hoje em dia. Ressonância magnética, que não é tão amplamente utilizado pelo custo e tem aplicações bem específicas. O ultrassom, que tem sido bastante difundido ultimamente, e também fotografias. Essa parte de fotografias é o que Kátia, ao final da apresentação, vai falar. Então, aqui alguns exemplos dessas imagens. Aqui são todas radiografias, imagens radiográficas. Uma radiografia, uma teleradiografia, que é bastante utilizada, por exemplo, no planejamento do tratamento ortodôntico, no acompanhamento desse tratamento. Aqui uma imagem de radiografia oclusal, que é utilizada, por exemplo, para localização de dentes supranumerários, localização de lesões.
E outra imagem radiográfica que está entre as muito utilizadas na prática clínica, que é uma radiografia bite-wing, que ela é bastante interessante para visualizar cáries incipientes nas regiões entre os dentes interproximais e também perdas ósseas bem iniciais aqui entre os dentes, nesse osso interproximal. Aqui um exemplo de uma tomografia computadorizada de feixe cônico, a gente consegue fazer cortes de fatias do tecido de interesse, né? Aqui, por exemplo, um corte frontal da região desse molar para visualização dos canais radiculares, e através dessa visualização a gente consegue guiar melhor, planejar melhor o tratamento, né, endodôntico. Aqui os cortes axiais, então nós podemos fazer cortes em diferentes níveis da nossa tomografia. Aqui um corte mais próximo ao ápice do dente, o corte subindo e ficando mais próximo da coroa do dente, mas ainda nas raízes, aqui uma raiz, outra raiz e outra raiz. E aqui um outro exame radiográfico, tomográfico, mostrando uma das possibilidades da tomografia, que é a reconstituição em 3D da imagem, né? No quadro inferior direito, vocês podem observar uma imagem em 3D reconstituindo essa região da maxila, mandíbula e dentes. Aqui um exemplo de uma imagem de uma tomografia multislice. A multislice ela é muito utilizada para avaliação de fraturas complexas, anomalias crânio-faciais e também para estudo de lesões, patologias, como tumores, por exemplo. E aqui a gente vê uma imagem de ultrassonografia da região de glândula salivar da glândula parótida. Aqui nessa imagem mais brilhante, branca, né? Com ecogenicidade alta, a gente vê a glândula salivar num corte transversal, certo? E aqui uma imagem cística associada a essa glândula hipoecóica, mais escura, né? E a gente vê ainda dentro da lesão, do cisto, alguns conteúdos hiperecogênicos aqui. E essas áreas aqui são os vasos. Então, essas ultrassonografias, elas são utilizadas para visualização de detalhes na superfície dos tecidos, da face e do pescoço, né? No nosso caso de dentistas. E ela é usada, por exemplo, para avaliar metástases nos linfonodos, carcinoma de língua, lesões periapicais nos dentes também, e desordens na ATM. Essas imagens também são utilizadas bastante naqueles procedimentos de harmonização facial para guiar a colocação de fios e guiar procedimentos estéticos faciais. Então, é um exame bem tranquilo, né, que o aparelho, a sonda, ela percorre a face aqui externamente. A gente consegue enxergar os tecidos internamente. E dentre as imagens radiográficas, que são o foco do nosso projeto, as radiografias podem ser intraorais e extraorais. A que nós estamos focados agora são radiografias extraorais do tipo panorâmica, que é essa radiografia aqui, certo? Aqui é uma intraoral. Por que intraoral? Porque o filme radiográfico ou o sensor radiográfico, no caso de radiografias digitais, ele é posicionado dentro da boca. Já aqui, nas panorâmicas, o sensor, na imagem inferior, o sensor, ele é colocado fora da boca. Então, na radiografia panorâmica, a gente pode visualizar aqui, por exemplo, né, o paciente, ele é posicionado em pé, e de um lado do paciente fica o filme radiográfico ou sensor, e do outro lado a fonte de raio-x. E o filme e sensor giram simultaneamente, né? Eles estão interligados por esse braço, e o sensor de raio-x, aqui a gente pode ver, ele vai expondo, conforme gira, diferentes partes, segmentos dos ossos maxilares e dentes, né? E a imagem vai sendo formada aqui nesse filme, que também gira dentro dessa estrutura aqui.
As imagens, essas imagens panorâmicas, elas resultam numa imagem achatada das estruturas aqui inferiores da face. A gente consegue enxergar até assoalho de órbita, assoalho da fossa nasal, septo nasal, como está aqui nessa imagem, achatado. E a gente consegue visualizar todos os dentes e a maxila e a mandíbula toda numa mesma imagem, certo? Mas também outras estruturas são observadas, como, por exemplo, as vértebras aqui do lado direito e do lado esquerdo dessa imagem. Né? A gente enxerga algumas estruturas que não são alvo do exame. E as panorâmicas, elas são o exame inicial radiográfico que são feitos nos pacientes. Essas avaliações iniciais vão guiar a indicação de avaliações radiográficas adicionais futuras que mostrem mais detalhes de uma determinada estrutura, de uma determinada lesão. As radiografias panorâmicas são indicadas para casos de trauma na região da face, localização de terceiro molar, né, o dente do siso, patologias ósseas, principalmente aquelas patologias grandes, extensas. A gente também usa para avaliar o desenvolvimento dentário naquela dentição mista, né, quando o paciente ainda está com os dentes para erupcionar ou erupcionando. Avaliamos dentes retidos, avaliamos dores na TM, bem como anomalias de desenvolvimento. São avaliações que não requerem uma alta resolução e nitidez, né? Porque a gente tem uma visão global, sem muitos detalhes nessas imagens. E aqui a gente vê a radiografia panorâmica, né? Como o clínico observa. E essa imagem, nós escolhemos essa imagem para o nosso estudo por ela ser uma das imagens mais comuns na odontologia, né? Elas são altamente aceitas pelos pacientes, porque é um exame que o paciente não coloca nada dentro da boca, em 2, 3 minutos, o exame está totalmente completo, do minuto que ele chega até quando termina, né? O tempo de exposição é rápido, menos de 15 segundos, e se o paciente tem alguma limitação na abertura bucal ou alguma deficiência, ainda assim é possível de se fazer esse exame. Ainda, num único exame, a gente consegue ver todos os dentes, maxila, mandíbula, até seios maxilares, certo? Então, é um exame rápido, conveniente para o paciente, fácil de ser realizado, a radiação é baixa, né? Mas também tem algumas desvantagens, como, por exemplo, a pobreza de detalhes anatômicos, né? A gente não consegue ver com detalhes se existe uma cárie bem incipiente nos dentes. A gente não consegue observar, por exemplo, uma perda óssea bem inicial na região do osso que suporta os dentes, certo? Também existe uma grande sobreposição de estruturas, até a orelha a gente enxerga, a gente pode enxergar a sobreposição das vértebras, às vezes, sobre os dentes, o que atrapalha a visualização. A gente também tem a questão de distorção, essas imagens são distorcidas, né? Então, as proporções nela, as medidas estão alteradas. E uma questão importante é que a interpretação dessa radiografia, ela toma tempo, né? Então, um radiologista despende um tempo grande para avaliar todas as estruturas nessas radiografias. E essa avaliação também demanda um treinamento extensivo do radiologista. Então, com esse foco nessa necessidade de deixar o exame, fazer com que o exame seja mais rapidamente avaliado e que a gente tenha uma ferramenta automática de avaliar essas radiografias, é que nós iniciamos que o professor Luciano iniciou esse projeto de pesquisa. Então, agora eu passo a palavra ao professor Luciano para que ele dê continuidade falando do projeto especificamente. Obrigado, Patrícia. Excelente sua explanação sobre imagens odontológicas.
Agora eu vou tentar mostrar para vocês um pouco da nossa trajetória aqui nessa pesquisa, né? Então, a gente começou essa pesquisa, a gente começou essa pesquisa em 2013, quando a gente ganhou um projeto, teve um projeto aprovado no edital da UFBA, né, o PRODOC, e aí a gente começou a cooperação com o professor Matheus Piton, da UESB, da Universidade Estadual do Sudeste Baiano. Ele nos cedeu 10 mil imagens de radiografias panorâmicas da clínica dele, junto com outros dentistas, e a gente conseguiu aprovar no ano seguinte essas imagens para uso no Comitê de Ética, né? Só que a gente tinha as imagens e a gente não sabia o que fazer com elas, né? Assim, a gente sabia que, dado uma imagem, como a própria professora Patrícia falou, a gente tem algumas vantagens e desvantagens, né? Há algumas vantagens para o paciente, porque ele não precisa colocar nenhum instrumento na boca para tirar a radiografia, né? Basta ele abrir a boca, bem a boca, ele consegue tirar essa foto. Mas ele tem menos exposição à radiação, né? Porque ele vai tirar apenas uma foto, não vai tirar várias fotos, né? Mas ao mesmo tempo a gente tinha o desafio de ter vários ossos sobrepostos, né? Não só do dente, mas a gente tem da estrutura craniana toda, né? Então isso dificultava bastante. E nessa fase, nesse ano, os próprios métodos computacionais de segmentação de imagem, ou seja, a gente queria segmentar o que, a princípio, o que era dente, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é segmentar o dente das outras coisas. Nosso objeto de interesse são os dentes. E a gente começou um trabalho para detectar, quer dizer, achar um método computacional que pudesse, de alguma forma, segmentar de maneira adequada esses dentes, né? Mas a gente sabe que não tinha, nessa época não tinha, né? Então, não, os métodos de machine learning não eram precisos, né? Eles trabalhavam muito com métodos tradicionais e esses métodos exigiam que a gente tivesse extração de features à parte para depois colocar no classificador, e os métodos de deep learning ainda estavam aparecendo. Para quem não sabe, a deep learning teve um boom, né, com os primeiros métodos publicados nas grandes conferências a partir de 2012. Né? Então, foi exatamente mais ou menos um ano depois a gente teve esse projeto. Então, quem primeiro começou foi um mestrando chamado Gil Jada, né? E a gente começou a tentar destrinchar os dados que a gente tinha na mão. Então, a gente precisava preparar esses dados. Então, a primeira coisa que a gente viu era tentar diminuir o nível de ruído, né? Assim, para quem não sabe, ruído é tudo aquilo que não é de interesse para a gente. Então, o que era de interesse eram os dentes, mas acima dos dentes tinha toda a estrutura de ossos do corpo humano que atrapalhavam bastante. E aí a primeira coisa que a gente fez foi tentar segmentar a boca, e isso aí é mais ou menos uma heurística, né? A gente não perdeu muito tempo com isso, então a gente fez rapidamente um método que conseguia saber exatamente a boca em todas as regiões, porque na hora de tirar essa radiografia, ela é tirada mais ou menos no mesmo padrão, né, de distância e tudo, então a boca sempre cai mais ou menos no mesmo lugar. E aí depois a gente teve que fazer anotações no dente. Essas anotações nos deu bastante trabalho, então a gente tinha, dada a distância que a gente tinha ao professor Matheus, a gente tinha muita dificuldade de ter esse tipo de acompanhamento da parte odontológica, então a gente precisava desbravar isso. Então, a primeira coisa que a gente fez foi, da maneira que a gente sabia, fazer as anotações do dente. Dente é dente, né? A gente imaginava que dente é dente, mas não é bem assim. Depois a gente melhorou bastante e depois a gente vai caminhar aí para falar quais foram os nossos avanços.
E nessas anotações a gente viu que a gente tinha um grande problema. A gente anotou, mas a gente não conseguiu separar adequadamente. E principalmente a gente não conseguiu fazer uma anotação de dentes por instância de dente, ou seja, cada dentinho daquele é uma instância, a gente deveria ter anotado separadamente. Isso foi um problema. Então, a gente fez o que a gente chama hoje de anotação semântica, né? A gente anotou o que é dente, né? Mas um dente grudado no outro, um dente sobreposto ao outro, iria dar um dente só. Então, a gente teve bastante problema em relação a isso. E a gente começou com 1.500 imagens, né, de radiografia, e a gente separou em 10 tipos de categorias, né? Então, basicamente, as categorias das imagens que tinham todos os dentes, que continham todos os dentes, as imagens que, de alguma forma, faltavam dentes, e algumas imagens que continham implante dentário e algumas imagens que continham mais que 32 dentes, né? Porque em alguns momentos o paciente poderia ter dentes descidos ou algum tipo de anomalia. E nesse processo a gente conseguiu anotar 1.500 radiografias e aí a gente foi agora desvendar ou desbravar os métodos. Então a gente fez um trabalho que é seminal, né, nessa área. Ninguém, acho que até hoje, conseguiu fazer uma anotação de tantas radiografias assim, com o nível de detalhe que a gente fez, apesar de ter problemas nesse nível de detalhe, e a gente já está melhorando isso. Mas em 1.500 radiografias que estão disponíveis publicamente e com métodos que na época foram investigados de todo tipo de método, né? Então a gente colocou aqui nessa tabela aqui 10 os tipos de métodos. Então a gente pegou métodos do tipo baseado em região, baseado em threshold, baseado em agrupamento, baseado em borda e do tipo watershed. Avaliando esses métodos, a gente pode perceber aqui que os valores, né, de resultado, de acurácia, de especificidade, precisão, recall e do F-score, que é uma composição do precision e do recall, eles são bem baixos, né? Então a gente pode pegar uma métrica mais dura aqui, que é o F-score, né, que é uma média harmônica entre o precision e o recall. A gente pode ver que nenhum deles aqui passou de 62%, né? O maior que deu aqui foi 61%. Mas a gente pode perceber também que a imagem segmentada, ela segmenta não só os dentes, mas também a boca, né? Então, tudo que tem osso, a gente segmenta. Então, a gente conseguiu mostrar que os métodos tradicionais, eles não eram adequados para segmentar os dentes. E aí, o próximo, a gente vê outra tabela aqui, onde mostra todas as categorias sendo avaliadas por todos os métodos. A gente pode perceber que os resultados eles não estão adequados, né, para o que a gente queria, o objetivo da gente. O objetivo da gente era destacar os dentes, e isso estava sendo muito difícil, até que a gente começou a trabalhar com um método chamado MESC-RCNN, que é um método de segmentação por instância. Foi o primeiro método de segmentação por instância, hoje já tem outros, e a gente publicou o resultado dessa pesquisa aqui no Expert Systems with Application, né, que é uma revista de altíssimo impacto, né, o impacto é quase 7. E, de maneira geral, o que a gente percebeu é que, usando a MESC-RCNN, mesmo com uma forma, apesar de ser segmentação por instância, a gente mesmo trabalhando com segmentação semântica, a gente conseguiu um resultado de F1 Score que aumentou em quase 20 pontos percentuais em relação ao melhor método que a gente tinha, né? Então, de maneira geral, a gente começou a ficar empolgado, né, com esse resultado, e aí começamos a investir, de fato, nos resultados de Deep Learning. Hoje, a gente avançou bastante, a gente já faz quase, já temos 8 anos, né, no projeto. Com a entrada da professora Patrícia e da equipe dela, isso deu um boom muito grande, a gente começou a avançar bastante, principalmente em métodos mais avançados, né? Então, a gente pôde depois, o Bernardo e a Laís vão falar um pouco mais sobre a investigação deles, eu deixei para eles
comentar um pouco mais, mas basicamente, de maneira geral, o Bernardo hoje investiga como automatizar a geração de laudos, e aí a gente pode dizer que a gente já consegue detectar dentes com uma precisão muito alta, né? A gente já está perto aí dos 90% de precisão. E a Laís já melhorou os resultados iniciais da MESC-RCNN para detecção e numeração. Então, antigamente a gente estava fazendo simplesmente uma detecção semântica, ou seja, dente a dente, todos os dentes são todos os dentes. A gente só queria detectar os dentes. A gente melhorou bastante com a MESC-RCNN, mas hoje a gente já consegue dizer que a gente já consegue não só dizer qual é cada dente, mas sim distinguir que dente é esse, né? Utilizando sempre o padrão FDI, né? Onde a gente tem 4 quadrantes, a gente numera cada quadrante, são 8 dentes, fazendo um total de 32. E aí a gente tem o dente 1,1 até 1,8, 2,1 até 2,8, 3,1 até 3,8 e 4,1 até 4,8. Então, hoje a gente já consegue fazer isso muito bem. Então, basicamente, o que eu tinha a dizer é isso aqui. Meu contato e o contato do laboratório é esse, o ivisionlab.ufo.br, muito fácil de gravar. E aí eu passo agora a palavra ao Bernardo. Olá, Luciano. Olá, pessoal. Bom dia. Eu vou falar aqui um pouco, né, nessa apresentação. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou Bernardo Silva, né? Eu sou orientando do professor Luciano e atualmente eu faço doutorado em ciência da computação aqui na UFBA, né? E também eu faço parte agora do grupo de pesquisa, né, do professor Luciano e professora Patrícia, que a gente está renomeando como Odonto AI, né? E agora eu vou falar sobre dados e estou vendo que vocês estão vendo acredito que vocês estão vendo meu mouse, né? Então, vou falar um pouco sobre dados e também sobre o conceito de Human in the Loop, né, aplicado à inteligência artificial. E na minha apresentação, eu vou tentar não focar necessariamente em imagens odontológicas, tá? Porque quem é da área, ou para quem não é, fique sabendo agora que as ideias de inteligência artificial, elas não são necessariamente aplicadas em um único ramo, né? Então, você pode pegar uma imagem odontológica e aplicar uma técnica, mas você também pode pegar a mesma técnica e aplicar em outro tipo de imagem, como de trânsito, tá? Bom, então aqui eu queria começar falando, né, que a inteligência artificial, que a gente abrevia por IA, ou no inglês, né, AI, ela não é uma técnica nova, tá? Não é um ramo de pesquisa novo. Ele surgiu na década de 50 e desde essa década ela passou por oscilações quanto ao otimismo, quanto à IA, né? Às vezes os pesquisadores estavam muito otimistas e às vezes eles estavam muito pessimistas em relação à IA. E esses momentos de pessimismo geraram o que a gente chama de invernos da IA, né? Quando as pessoas deixavam a IA um pouco de lado, né? Os pesquisadores. Porém, atualmente, eu digo que nós estamos no momento mais próspero da inteligência artificial, e aqui eu elenquei 3 motivos para a gente estar nessa conjuntura favorável para pesquisar em IA. O primeiro motivo é o maior poder de processamento, né? A gente precisa processar muitos dados, muitas informações, e os computadores estão ano a ano mais poderosos e, às vezes, mais baratos, né? Mesmo sendo mais poderosos. O segundo motivo que eu cito aqui são algoritmos de aprendizado baseados em dados, né, ou algoritmos data-driven. Então, eu queria até fazer uma distinção aqui, né, que existe o que a gente chama de aprendizado de máquina, que, assim, a inteligência artificial, ela não utiliza necessariamente dados, tá? Porém, quando a inteligência artificial utiliza dados, a gente chama de aprendizado de máquina, né, ou machine learning em inglês. E dentro do machine learning existe uma técnica que utiliza várias camadas de aprendizado, né? Por isso que a gente chama de aprendizado profundo, né? Porque tem várias camadas que a gente chama de deep learning, né? E eu não vou aprofundar muito nessa parte de deep learning, porque eu acredito que outras pessoas, como Kátia e Laís, que vão apresentar agora, vão falar. Então, aqui na minha apresentação, eu vou falar de aprendizado de máquina, que é simplesmente, vocês podem entender como inteligência artificial utilizando dados. Então, durante a minha apresentação, inteligência artificial vai ser quase que um sinônimo de aprendizado de máquina. E, por fim, eu cito sobre o maior volume de dados que nós temos acesso atualmente, né? Então, minha apresentação vai focar bastante aqui na parte de dados, né?
E eu começo citando, né, uma reportagem da revista The Economist, que fala que o recurso mais valioso do mundo não é mais o petróleo, mas sim os dados. E essa é uma reportagem de 2017, né? Então já se passaram 5 anos e os dados estão cada vez mais valiosos. E eu diria até que em 2017 essa reportagem estava um pouco defasada, né? Porque antes mesmo já dava para ter essa conclusão. E para isso eu mostro aqui uma prova, né, dessa afirmação aí da revista The Economist, que é comparando os valores das 5 maiores empresas em termos de valor de mercado de 2011 e 2021. Em 2011, né, no início de 2011, as 3 das 5 maiores empresas em termos de valores de mercado trabalhavam com petróleo. E apenas uma era da parte de tecnologia, né? Da tecnologia, vamos dizer, eletrônica, né? Que é a Apple. Já em 2021, 10 anos depois, essas empresas de petróleo basicamente estagnaram em termos de valor de mercado ou até mesmo retroagiram, enquanto que o ranking das 5 maiores empresas atualmente, em termos de valor de mercado, é basicamente dominado por empresas do ramo de tecnologia, e todas essas empresas, elas investem massivamente em inteligência artificial, certo? Porém, aqui chega que eu não sei nem se eu digo se é um problema, é simplesmente um fato, que quando você quer trabalhar com inteligência artificial ou aprendizado de máquina, coletar, limpar, pré-processar ou rotular os dados, né, consome 80% do tempo do seu projeto. E eu estou sendo até generoso aqui, tá? Porque geralmente as pessoas falam em 90% ou mais. Então, isso pode até gerar uma pequena frustração para quem quer trabalhar com inteligência artificial, porque ela chega lá querendo trabalhar com inteligência artificial, mas ela gasta 90% do tempo dela com os dados em si e não com a inteligência artificial ou as técnicas modernas propriamente ditas, tá? Bom, mas bora entender o que é esse rotular os dados, porque isso aí talvez seja também, a depender da sua técnica, seja ainda mais, vamos dizer, dispendioso, né? Então, quando a gente utiliza algoritmos de aprendizado de máquina, a gente está falando de 2 tipos de algoritmos, basicamente, né? O que a gente chama de aprendizado não supervisionado e o aprendizado supervisionado. No aprendizado não supervisionado, você vai pegar seus dados de forma bruta e vai entregar para a máquina, para o computador, para o seu algoritmo, e ele vai aprender padrões nesses dados e agrupar esses dados sem nenhum tipo de intervenção humana, tá? E um exemplo típico desse é, digamos, você tem uma empresa e você quer dividir seus clientes em 3 grupos. Então, você chega para o seu algoritmo de aprendizado de máquina e fala, eu quero aqui que você divida meu cliente em 3 grupos para que eu tenha uma ação mais efetiva para cada um desses grupos. Porém, esse grupo de aprendizado não supervisionado, ele não é tão muito utilizado atualmente, tá? A classe de algoritmos mais utilizados são o que a gente chama de aprendizado supervisionado, em que você precisa olhar exemplo a exemplo dos seus dados e você precisa fazer o que a gente chama de rotulagem dos dados, né? Então, você vai chegar, tem essa imagem daqui, essa imagem de um cachorro é de um gato. Aí você mostra algumas imagens de gato, algumas imagens de cachorro para o seu algoritmo e, com o tempo, sabendo que aquilo é um gato ou sabendo que aquilo é um cachorro, o seu algoritmo vai aprender o que é um gato e um cachorro. Então, aqui, para deixar bem claro o que é a rotulagem, o que a gente também chama de anotação dos dados, você pode utilizar qualquer tipo de dado, né? Pode ser um texto, um áudio, uma foto, e você vai rotular isso de alguma forma através de um ser humano, né? Então, você precisa da intervenção humana. Então, digamos que você está lá no site de críticas de filmes. Então, você lê essa frase aqui, não há nada de bom nesse filme. Então, você tem que rotular isso aqui como uma avaliação negativa. E isso daqui pode parecer um exemplo simples, bobo, mas isso aqui tem uma relevância enorme na prática, porque as empresas elas ficam monitorando o tempo todo as redes sociais para ver se o que as pessoas estão falando sobre a empresa é positivo ou negativo. O mesmo vale para sons, né? Você pode ouvir uma música ou um áudio e você quer tem que rotular esse dado, né? Então, você pode transcrever o áudio, né? Então, a pessoa fala e a máquina pode aprender automaticamente a transcrever o áudio. Você pode tocar uma música
e alguém vai lá, rotula o dado para depois ensinar qual é o gênero da música. Você pode tentar ser um pouco mais criativo e tentar identificar a pessoa a partir do timbre da voz dela. E aqui, por último, tem um exemplo mais simples em que você mostra uma imagem de uma foto e você diz se ela é de um gato, um cachorro ou de outro objeto de interesse, tá? No nosso caso, a gente trabalha muito com radiografias panorâmicas, né? Inclusive eu. E, vamos dizer, a coisa basilar nesses casos, a gente tem que fazer o que a gente chama de segmentação por instância. Então, a gente quer ensinar para o que é cada instância de objeto de interesse para a máquina, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ensinar para a máquina o que representa aquela instância, né? No nosso caso, a gente começou pelos dentes, né? Então, a gente tem que fazer quase que como num programa gráfico, né? A gente tem que fazer a silhueta de todo o dente, ou seja, clicando literalmente, né? No formato de polígono, e isso para indicar para a máquina, ó, esse aqui é o dente 11, esse aqui é o dente 12, né? O primeiro incisivo central, incisivo lateral e assim por diante, tá? E isso consome muito tempo, tá? Uma imagem dessa daqui, né? Você fazer isso daqui, né? Para começar a ensinar a máquina o que é um dente, pode demorar 30 minutos para você rotular a imagem inteira, né? Então, existe uma linha de pesquisa que tenta acelerar esses mecanismos, né, de anotação, de rotulação de dados, e o que a gente utilizou no nosso último projeto foi o que a gente chama de Human in the Loop, né, que é que você basicamente tenta utilizar a inteligência artificial para acelerar seu aprendizado de inteligência artificial, né? Então, o que a gente fez, né? A gente partiu de um conjunto inicial de imagens, né? No nosso caso, foi 450 radiografias panorâmicas, né? E a gente ajustou um modelo de inteligência artificial, né? No nosso caso, foi uma rede neural profunda. E a partir desse modelo, a gente fez uma rotulação automática dos dados, né? Depois que a gente rotulou automaticamente esses dados, a gente pode, aí no nosso caso, a gente pediu para que verificadores humanos verificassem, ó, a máquina acertou aqui, não acertou, e isso fez com que a gente acelerasse muito o nosso processo de rotulação, porque aí a pessoa não precisava fazer todo o contorno do dente para fazer a rotulação. E com isso a gente pode fazer o que a gente chama de feedback do modelo, né? A gente pega essas imagens que a gente rotulou automaticamente e após a confirmação do ser humano e dizer, ó, essa imagem está ok, a inteligência artificial acertou, a gente pode aprimorar nosso modelo inicial para que ele fique cada vez melhor a cada iteração. Bom, eu vou mostrar isso aqui, né, mostrando aqui que isso aqui tem relevância, né, e que os truques que as empresas fazem, né, eu vejo até isso até mais nas empresas do que na própria academia, né, que elas, como essa é uma fase tão custosa, né, de rotular os dados, né, as empresas elas tentam se aproveitar de tudo que é possível de truque para acelerar as anotações de dados, né. Então, aqui, ó, eu mostro aqui um exemplo, né, que era aquele Você é um robô, né, em que você tinha duas palavras e você tinha que digitar essa palavra para comprovar que você não era um robô, né? Hoje em dia, esse exemplo aqui não é tão útil, porque as máquinas, hoje em dia, acertam muito bem essas palavras, então alguém pode burlar facilmente esse sistema, mas o que é que eles faziam? Eles mostravam duas palavras. Uma palavra, ela era gerada automaticamente, e o sistema sabia a resposta, e essa palavra que verificava se você era um robô ou não. Já a segunda palavra, que no caso aqui é morning, ela, na verdade, partia era uma palavra que a inteligência artificial não tinha reconhecido em um texto, em um livro de verdade. Então, o que ela fazia? Ela entregava para um ser humano digitar essa palavra e, com isso, rotular os dados, né? Isso aqui é apenas um dos truques que as empresas utilizam, né? Então, você poderia, na verdade, burlar esse sistema digitando qualquer coisa nessa primeira palavra, enquanto que, na verdade, o que verificava se você era um robô ou não era a segunda palavra, tá? No caso aqui, overlooks. Então, a gente fez esse processo daqui com as radiografias panorâmicas, né? Então, aqui eu estou repetindo mais ou menos o que a gente fez. A gente treinou uma inteligência artificial, né? Uma rede neural, fazia a rotulação automática, depois que a gente fazia a validação ou correções dessas anotações, e voltava para fazer o treinamento da inteligência artificial, sempre fazendo um loop, né, tentando aprimorar nossa inteligência passo a passo. Então, aqui eu dou apenas uns resultados, assim, tá, meio que
meio genéricos, assim, não entro muito em detalhe, a gente conseguiu uma redução do tempo médio de cerca de 50% da rotulação dos dados. A gente consegue também reduzir os erros aleatórios, né, que é quando a pessoa digita alguma coisa errada, quer dizer que o dente é um incisivo central direito, mas coloca que é esquerdo, e a gente consegue uma economia de trabalho, né, de 360 horas, aqui eu citei contínuas, né, porque às vezes você vai querer rotular dado e é tanto dado que a pessoa vai se cansando e tem que fazer pausa, e a mão dói. Então, eu diria que são muito mais de 360 horas que a gente consegue economizar apenas para fazer fazendo, e a cada ciclo a gente também vai melhorando a inteligência artificial. Então, aqui eu vou deixar aqui algumas referências aí apenas para constar, né, na gravação do vídeo, e depois eu passo aqui a palavra para a Laís, e ao final a gente pode responder qualquer pergunta. Pronto. Bom dia, pessoal. Sou Laís e vou falar sobre a numeração e segmentação de dentes em radiografias panorâmicas a partir da rede MESC-RCNN. A numeração de dentes em visão computacional, ela pode ser vista como o reconhecimento de objetos, que associada à segmentação, representa a segmentação por instância, que foi explicada um pouco por Bernardo. E nós vamos fazer isso através do aprendizado profundo supervisionado. Bom, por que numerar e segmentar dentes, né? A identificação dos dentes, ela é essencial por algumas razões. Os dentes são alvos primários e pontos de referência para dentistas ao analisar uma radiografia. Os radiologistas relatam a maioria de suas descobertas usando a numeração dos dentes. É padrão relatar os dentes ausentes do paciente. E a segmentação individual dos dentes é essencial também para a odontologia forense. Falar um pouco sobre o conjunto de dados que a gente usou para treinar os nossos modelos, né? E no aprendizado supervisionado, nós precisamos que os dados estejam rotulados para treinar nosso modelo. E a anotação dos dados é uma etapa importante no sistema de visão computacional, porque a qualidade das anotações dos dados, né, influencia diretamente no resultado do nosso modelo. Então, para a tarefa de segmentação por instância, como o Bernardo falou, o processo de rotulagem é muito demorado e custoso, e especialmente se tratando de imagens médicas, né? O que torna esses dados escassos. E então, para avançar no estudo de identificação automática de dentes em radiografias panorâmicas, nós construímos um conjunto de dados com 450 imagens anotadas do zero, também, como o Bernardo explicou, contornando, né, manualmente e rotulando cada unidade dentária a partir da anatomia do dente e do sistema de notação dentária FDI, né, que é uma notação amplamente utilizada pelos dentistas e que a gente adotou no nosso projeto. Essa figura à direita, ela representa essa notação, onde as arcadas dentárias, elas são divididas em quadrantes, né, onde cada M-arcada, ela é identificada como um quadrante, começando sempre pelo quadrante superior direito e no sentido horário até o quarto quadrante. No caso, como se tivesse espelhado, né? Porque representa a nossa boca, né? Então, para as dentições permanentes, os quadrantes 1, 2, 3 e 4, e para a dentição decídua, 5, 6, 7 e 8. Onde o primeiro dígito, ele indica o tipo do dente, né? E essa notação acrescenta o código do quadrante para especificar onde esse dente está, né? E assim como nas radiografias panorâmicas, a dentição é vista de frente, e nós adicionamos também um código de cores, que é para visualizar esse dente por tipo, né? Então, resultou em 13 cores diferentes, 8 para os dentes permanentes
e 5 para os dentes descidos. Por exemplo, a cor laranja, ela representa os terceiros molares, a amarela, o segundo molar permanente, a cinza, o segundo molar descido, e por aí vai. Então, para fazer essa anotação dos nossos dados, 4 estudantes, né, sendo 2 alunas de odontologia, anotaram cuidadosamente os dentes nas imagens, usando o software Coco Annotator. Então, cada estudante anotou cerca de 1/4 das imagens e participou de reuniões semanais, onde temas relevantes foram debatidos. E as questões desafiadoras, elas contaram com o apoio da radiologista, e após as anotações, nós revisamos todas as anotações para garantir a consistência e evitar os erros sistemáticos. Então, nós construímos um conjunto de dados de 450 imagens, que foram anotadas do zero, e até onde se tem conhecimento, esse é o maior e mais consistente conjunto de dados de segmentação por instância dentária, né, em radiografias panorâmicas, que está disponível publicamente, né, atualmente. Eu trouxe uma imagem também aqui do Coco Annotator, né, que é a ferramenta de anotação baseada na web, que a gente utilizou. Ela fornece muitos recursos. Então, inicialmente, a gente baixa o conjunto de dados, cria as categorias. No nosso caso, foram 52 categorias que representam os dentes, né? 32 dentes permanentes e 20 dentes descidos. E aí, a partir da adição na categoria desejada, que está representada aqui no lado direito, a gente utilizou a ferramenta de polígono e delineou cada dente individualmente, né? Aqui também mostra o código de cores, como facilita a visualização dos dentes, né? E da identificação de erros também. Então, a numeração e segmentação automática de dentes em radiografias panorâmicas, a gente utilizou o método de segmentação por instância, né? E as redes propostas para realizar essa tarefa, ela tem por objetivo detectar com eficiência os objetos em uma imagem, enquanto gera simultaneamente uma máscara de segmentação para cada instância detectada. A MESC-RCNN, como bem Luciano falou, ela foi a primeira, né, com essa abordagem, e ela é uma rede conceituada, e ela realiza essa tarefa baseada em detectores de 2 estágios. No primeiro estágio, que está representado por esse bloco aí, uma CNN robusta, ela passa pela imagem anotada, extrai características dela, gerando um mapa de características. Daí outra CNN, que é a RPN, a rede de proposta da região, passa pelo mapa de características e propõe regiões de interesse. No segundo estágio, as regiões propostas, elas seguem para a camada Royal Line e são reestruturadas em um tamanho fixo. Finalmente, essas regiões, elas passam por redes totalmente conectadas, que classificam essas regiões e regressam às caixas delimitadoras, né? Que representam a localização do dente, um bounding box. Na MESC-RCN padrão, o ramo de segmentação, ela recebe o ROI positivo e prevê a máscara usando FCNs, redes totalmente convolucionais. Essa segmentação, ela fornece uma saída em baixa resolução, geralmente 28 por 28. Então, para aumentar a resolução das nossas máscaras, a gente incrementou o módulo Point End, a gente acrescentou esse módulo na arquitetura da rede para que a gente obtivesse máscaras maiores, com a alta resolução, né? Então, o Point End, ele é um módulo de redes neurais que aplica uma estratégia de subdivisão
aos mapas de características para produzir saídas de máscara em alta resolução, né? Para refinar a máscara grosseira, digamos assim, o Point Rand ele seleciona um conjunto de pontos na imagem, está representado aí nessa parte do módulo Point Rand. Ele seleciona um conjunto de pontos e usa pequenos MLPs, Multi-Layer Perceptrons, para fazer as previsões independentes em cada ponto, né? Ele usa recursos interpolados, calculados nos pontos dos mapas de característica refinado e da máscara de predição grosseira, gerando diferentes previsões para um único ponto. Então, isso melhora a segmentação e nós conseguimos melhorar o resultado do nosso modelo a partir desse módulo Point Rand, né? E aqui eu trouxe os resultados, resultados meio brutos, digamos assim, eu trouxe para ficar mais fácil o entendimento. E a maioria dos dentes foram detectados e classificados corretamente nas nossas imagens. Então, a gente tinha um total de 2.115 instâncias nessas 450 imagens, e a rede conseguiu detectar 2.088 instâncias, né? Simbolizando aí 98,7% de detecção dessas imagens. Dessas 2.088 detecções, a rede conseguiu classificar corretamente 2.022 imagens, 2.022 instâncias, né? 96,8% de acerto para essas detecções. Os erros de classificação, eles geralmente ocorreram entre os dentes próximos e de mesma função, especialmente os molares. Em geral, os piores resultados vieram de radiografias desafiadoras, que estavam embaçadas ou que incluíam fragmentos de dente, implante, próteses. E, por outro lado, os melhores resultados eles vieram de imagens nítidas, de bocas saudáveis, com dentição permanente completa ou quase completa. E, nos melhores resultados, o maior erro das redes, quando essa boca não estava com todos os dentes, foi detectar algum dente mais de uma vez, né? Classificando como algum dente vizinho que estivesse ausente. Mas as imagens com dentição completa, elas tiveram ótimos resultados. E a máscara em alta resolução suavizou a segmentação das bordas dos dentes, que era um dos nossos objetivos na segmentação, melhorar ela, especialmente nos limites, nas bordas. E os melhores resultados, eles vieram de dentes maiores, os incisivos, por exemplo, e os molares. E um dos desafios da rede foi a segmentação da dentição decídua. A gente entende que essa dificuldade maior da rede com os dentes decíduos se deve a múltiplos fatores, entre eles ao número de exemplos, que é relativamente pequeno em relação ao nosso total de imagens. A gente tem bem menos exemplos de dentes decíduos do que dos dentes permanentes. Os resultados nas radiografias de dentição mista, que foi outro ponto do nosso trabalho, porque não existia trabalho que classificasse as 52 classes de dente. Encontramos trabalhos que faziam apenas a numeração, só que em 32 dentes, né, nos permanentes. E os resultados nessa categoria, né, na dentição mista, eles também foram bons. Nessas imagens, os dentes decíduos geralmente foram detectados e classificados corretamente, porém, as caixas delimitadoras e a segmentação, elas foram pior delimitadas, né? E, como eu falei, as causas para esse tipo de desempenho são múltiplas, como quantidade limitada de dentes, no conjunto de dados de treinamento, e a sobreposição também substancial dos dentes, que dificulta a interpretação, essa sobreposição dos dentes. Eu trouxe uns exemplos, né, dos nossos resultados, aqui entre os melhores resultados.
dá para ver que a rede ela fez um bom trabalho, né? Segmentou os dentes, todos os dentes, e aqui eu trouxe também os 2 piores resultados da rede. Essas setas vermelhas, elas simbolizam os dentes que não foram detectados ou que foram classificados erroneamente, e a branca, que a segmentação foi feita de forma incorreta também. Então, aqui na esquerda nós temos o ground true e aqui nós temos o resultado da nossa rede à direita. Então, dá para ver que nessa imagem de cima, a rede ela conseguiu detectar os dentes e segmentar, porém ela classificou errado. E algo que também é desafiador para o próprio dentista, né? Saber que dente é esse, né? Porque são fragmentos de dente. E a seta vermelha também, ela mostra aqui na imagem de baixo 2 fragmentos de dente que não foram detectados pela rede. E a seta branca mostra a segmentação que foi feita, uma segmentação ruim de um dente só, onde seriam 2 incisivos centrais inferiores. As contribuições, né? Nós investigamos e analisamos a capacidade de modelos de inteligência artificial em identificar dentes permanentes e tecidos em radiografias panorâmicas. Nós somos os pioneiros nisso, né? Não encontramos outro trabalho que fizesse isso. E nós criamos um conjunto de dados variados com anotações consistentes de segmentação por instância de dentes em radiografias panorâmicas, que também é algo valioso para a comunidade. E obtivemos máscara de segmentação em alta resolução. Eu coloquei aqui também com trabalhos futuros, que seria aumentar o conjunto de dados, especialmente em imagens com dentes descidos. Esse aumento no conjunto de dados já está sendo realizado. Tem um trabalho em andamento de Bernardo, onde a proposta é um banco de dados com 4.000 imagens, né, anotadas, e nesse processo que ele comentou do Human in the Loop, e expandir a rotulagem, né, de objetos de interesse, por exemplo, acrescentar classes de prótese, implante, restaurações, e usar os resultados da segmentação por instância dos dentes em outros sistemas, seja para regressar a idade ou fazer outras anotações, né, em cima desses dentes segmentados, talvez. Então, é isso. Obrigada. E eu passo a palavra para a Kátia. Oi. Olá, tudo bem? Tudo bom? Oi, Bianca vai Passa compartilhar. A bola. Isso, a Bianca você, quer compartilhar. Exato. Gente, então, bom dia. Meu nome é Kátia Montanha, eu sou doutoranda pelo curso de Odontologia e Saúde da Universidade Federal da Bahia e venho apresentar para vocês um trabalho que é fruto de uma parceria entre a Escola Politécnica e a Faculdade de Odontologia da UFBA, nas pessoas dos coordenadores, que são professores doutores Luciano Oliveira e professora Patrícia Cury, e é feito, então, em equipe, onde também participamos eu e Bernardo como agentes ativos dessa pesquisa. Essa apresentação, deixa eu só ver se eu estou conseguindo passar aqui na tela, aqui, tá. Essa apresentação, eu vou apresentar primeiro uma leve contextualização do tema e depois eu apresento a vocês a metodologia, a forma como nós desenvolvemos a pesquisa e os resultados que nós obtivemos. O tema é segmentação automática do biofilme dentário com base em aprendizagem profunda e agora, dessa vez, a gente está trazendo um tipo de imagem diferente. Então, estamos aumentando nossas fronteiras, né, as fronteiras da equipe, em termos de análise de imagem com inteligência artificial, e agora eu estou mudando o tema de radiografias para imagens fotográficas digitais, mais especificamente imagens intraorais. Então, o biofilme dentário, ele é, na verdade, uma matriz de polímeros de origem bacteriana e salivar que é encontrada na superfície do dente. E quando ele se adere ao dente e ali fica,
ele começa, então, as bactérias que estão ali, eles começam, então, a acidificar, porque eles começam a fermentar os açúcares provenientes dos alimentos e das bebidas, e ao acidificar o meio, eles começam a promover uma descalcificação dentária, que é, em última análise, conhecida como cárie dentária, e também promovem uma inflamação na gengiva e perda óssea, que é conhecida como doença periodontal. Assim, o biofilme dentário, que também é conhecido como placa dentária, são as causas primárias da doença periodontal e da cárie, que, por sua vez, se constituem nas dois principais problemas de saúde bucal do mundo, atestado pela própria OMS. E sabe-se que, na verdade, se a gente efetivar um controle de higiene adequado com uma boa escovação, consegue-se controlar o biofilme e, uma vez atuando na causa do problema, que é a doença, o problema seria a cárie dentária e a doença periodontal, estaria-se, então, com métodos eficientes para se evitar, né, para uma odontologia preventiva. E aí vem a pergunta, por que, então, a gente tem uma condição que é facilmente controlada, através de uma boa escovação, e se tem, historicamente, a cárie dentária e a doença periodontal como um problema de saúde bucal mundial? E isso pode ser explicado, principalmente, pelo problema da visualização da placa. A placa dentária, o biofilme dental, ele tem uma forma que não é definida, ele é meio amorfo, e a cor da placa do biofilme dentário é muito similar à cor do dente. Então, muito frequentemente, encontramos pessoas, pacientes, que entendem e relatam que escovaram o dente, mas continua com placa na boca, continua com biofilme na boca. Então, eles provavelmente não conseguiram limpar adequadamente, porque não enxergaram aquele elemento como ainda estando na boca. Até para profissionais da área de saúde, muitas vezes, precisamos usar uma sonda exploratória, porque a olho nu não se tem 100% de certeza de que há realmente placa em determinada região do dente. Então, é realmente um desafio a gente identificar a placa a olho nu. Muito bem. Por conta disso, se desenvolveu alguns agentes evidenciadores, reveladores, que têm, então, uma adesão química à placa e, com isso, colorem a placa para facilitar a sua detecção. No entanto, com isso, o que acontece? Não é corriqueiramente utilizado porque eles têm um gosto ruim. Esse tipo de evidenciador, como esse avaliados aí nas duas primeiras imagens, superior e inferior, não sei se vocês estão vendo aqui, essa superior e essa inferior, eles são de difícil remoção depois, eles colorem as restaurações que são, a princípio, deveriam ser estéticas, né? Então, colorir uma restauração estética não é algo desejado. Não é que color fique exatamente rosa assim, mas ele vai mudando a cor, uma coisa que estava muito próxima à cor do dente, aos pouquinhos ele vai sendo mudando. E com isso, ele acaba que não é uma prática corriqueira no consultório odontológico usar esses agentes reveladores. Outras formas que se teriam também de se evidenciar a placa para facilitar a detecção visual seria através do uso de evidenciadores fluorescentes. No entanto, o uso de evidenciadores fluorescentes exige o uso de dispositivos com a luz para você conseguir enxergar aquela fluorescência, que também dificulta, então, no uso corriqueiro e na identificação de placa. E aí é nesse contexto que entra, então, as redes neurais artificiais, né, dentro do aprendizado profundo, mais especificamente as redes neurais convolucionais, que, então, elas têm uma capacidade já comprovada de identificar condições através de imagens, já aplicada muito na área médica para diagnósticos através de imagem, e também na área de odontologia, utilizando a técnica que já foi explicada por Bernardo, de aprendizagem de máquina rotulado, né, que é supervisionado, que na verdade significa que um ser humano, expert, especialista, ele identificou e marcou na imagem onde se localizava o que estava de interesse no local. E, com isso, já se tem alguns estudos falando sobre várias condições. Então, se detecta vários tipos de patologia já com rede CNN, como, por exemplo, cárie dentária, perda óssea, reações perapicais, fraturas. Também se utiliza para demarcações de pontos cefalométricos ou para características faciais. Então, já vem sendo utilizada a CNN na odontologia, como também das áreas médicas, e com sucesso. E, então, tendo isso em mente,
o objetivo do trabalho foi aplicar um modelo de CNN para segmentar automaticamente a placa dentária em fotografias digitais intraorais, nas dentições decídua e permanente, porém sem o uso de evidenciadores, né? Esse que é um grande desafio. Então, o que foi que nós usamos? Nesse projeto, ele foi previamente aprovado pelo Comitê de Ética, e a gente, então, fez uma coleta de imagens com fotografias intraorais digitais na norma frontal e nas normas laterais, todas padronizadas assim, onde se usou um dispositivo para retrair e remover o lábio, e a partir daqui, então, fizemos sempre 3 imagens, frontal e lateral direita e esquerda. A partir dali, um anotador, que é justamente a supervisão, né? Ele marcou através do software aberto Coco Annotator, e aqui está representando, então, a imagem anotada, onde foi segmentada a placa em todos os dentes, e como o Bernardo já explicou, essa etapa, ela é muito laboriosa, realmente ela toma bastante tempo, e exige, então, conhecimento, né, uma visão já técnica, para você identificar, algo que já é difícil visualizar, inclusive, ao vivo, ainda mais nas imagens fotográficas. Então, se segmentou as 480 imagens, todas foram segmentadas com o uso desse software, e depois, então, a imagem anotada se separou 360 imagens para treinamento da rede, 60 imagens para validação da rede e outras 60 imagens para teste dessa rede. Bom, como resultados, a gente obteve um F1 score, nossas métricas usadas foram acurácia, acessibilidade, especificidade e F1 score, e esse resultado é um resultado animador, porque trata-se de um grande desafio identificar uma condição que, mesmo a olho nu, para o ser humano, já é complicada. E quando a gente, então, analisou esses dados, que eram dados muito representativos da população, porque você tinha pacientes, pessoas de 5 anos a 70 anos, você tinha dentes decíduos e dentes permanentes, então conseguia uma representação grande, e isso foi uma das coisas que a gente não encontrou na literatura, nem outro artigo que tivesse essa amplitude de característica dos dados amostrais. Se observou que nas imagens, quando a gente separou desse grupo, imagens com aparelho, imagens sem aparelho, que também tinha no grupo, formados também por esse tipo de característica, se observou que nas imagens com aparelho, a gente tinha uma melhor performance do modelo, melhor performance da rede. Da mesma forma, quando se observou as imagens laterais, também se tinha uma melhor performance do modelo do que nas normas frontais. Ao se fazer, então, uma regressão linear, onde você tem na abscissa a quantidade de placa, então, essa abscissa está representando a quantidade de placa que existia no dente, então, quanto mais para a direita você tem maior quantidade de placa, quanto mais para a esquerda você tem menor quantidade de placa, se observou, então, uma associação positiva. Quanto mais placa tinha o dente, melhor era o F1 score, melhor era, então, a performance da rede. Isso daqui, então, pode ser facilmente compreendido quando você teve já aqui nessa tabela, mostrando que pacientes com aparelho ortodôntico, que são condições em que existe uma maior retenção de alimento em volta do aparelho ortodôntico fixo e também maior dificuldade de higienização, portanto, é compreensível que se encontre mais placa nessas condições, e também nas imagens laterais, onde a visualização para a higienização também não é tão adequada. Então, também é compreensível que seja assim, uma vez que a rede se mostrou com melhor performance quando se tem maior quantidade de placa. Na análise qualitativa, aqui a gente traz, então, um mosaico, onde a gente tem, então, o melhor resultado e o pior resultado, sendo a primeira coluna mostrando, então, o padrão ouro, que foi a anotação, né, feita pelo expert, pelo especialista. A coluna do meio é a predição da rede, e essa terceira coluna se mostra, então, o nível de confiança da rede para o melhor resultado, para o pior resultado, onde, então, se observa que o melhor resultado foi em uma imagem com aparelho ortodôntico, onde havia uma boa condição de placa, uma quantidade grande de placa, e aqui se vê que realmente a performance da rede foi muito interessante. Já quando você tinha pouca placa dentária, a expressão da rede, né, a identificação da placa pela rede já não foi tão boa, e realmente bate com os números que nós tivemos na análise quantitativa. Então, através disso, a gente vê que a segmentação da placa dentária por meio de modelo de aprendizagem profunda é viável,
pode ser utilizada para auxiliar profissionais e pacientes na identificação da placa dentária, melhorando a higiene e a saúde bucal. Então, para trabalhos futuros, a gente objetiva melhorar ainda mais a performance da rede e desenvolver um aplicativo de celular que identifique a placa dentária através de imagens digitais realizadas com o próprio aparelho e assim facilitar o autocuidado. Então, essas foram as referências utilizadas. Eu agradeço a atenção de todos e passo a palavra para o coordenador, o professor Luciano. Obrigado, Kátia. Eu vou chamar agora todos que voltem ao broadcast para a gente iniciar uma discussão, né, sobre o tema. Acho que as apresentações foram muito boas, meus colegas fizeram um excelente trabalho aí em amarrar, e eu queria começar com uma provocação, acho que vai ser interessante tanto para quem está vendo da área de ciência da computação quanto da área de odontologia, né? A gente faz pesquisas também na área de medicina e há uma preocupação recorrente do pessoal da área de saúde de que esses métodos terminem, digamos, roubando o emprego deles, né? Acho que, na minha opinião, isso está muito longe de acontecer, mas sempre há um pé atrás, né? E alguns até se sentem pouco à vontade de utilizar métodos computacionais, como a gente está discutindo aqui. Então, eu queria começar com duas provocações. Uma provocação seria, quando é que a gente vai ver uma máquina fazendo laudo totalmente automático? E se há alguma chance da gente ter esses métodos sendo utilizados absolutamente automatizados, sem o auxílio de profissionais, e o profissional, no caso tanto da odontologia quanto da medicina, só façam intervenções de fato humanas, né? Assim, a gente não vai nem entrar na área de robótica, porque aí já vai começar a complicar, porque a gente poderia até aumentar o nível de provocação aqui, mas eu queria saber a opinião de vocês sobre essas duas questões, que na verdade somando é uma, né? Se a gente vai ver esses métodos que a gente está discutindo aqui em algum momento, saindo desses estudos pré-clínicos, porque o que a gente mostrou aqui são estudos pré-clínicos, né, para aplicações clínicas, né? Então, se de fato a gente consegue encontrar isso. Se alguém quiser comentar, fique à vontade. A pergunta está lançada. Eu queria fazer alguns comentários nessa provocação, que é muito boa, né? Inclusive, eu acho que eu vou me desviar um pouco da polêmica, né? E vou fazer até outra provocação, né? Primeiro eu vou ir para a parte, vamos dizer, mais técnica, né? Eu acredito que já são utilizadas algumas dessas técnicas que a gente está utilizando na parte clínica, né? Mas ainda deve estar muito incipiente, né? E, do ponto de vista técnico, há alguns problemas computacionais também, né? Porque quando você vai fazer até mesmo o processamento do seu modelo, né? Não o ajuste, mas o que a gente chama de predição, né? É custoso, né? Então, por exemplo, no caso de CAT, né? A gente almeja chegar num aplicativo de celular, né? Porém, quando você vai fazer uma foto para ver onde é que tem placa no dente, isso tem um processamento muito grande, né? Então, você pode demorar alguns segundos ali, ou até minutos, para fazer todo o processamento da imagem, né? Isso, no caso de uma radiografia, talvez não seja tão complicado, né? Mas, no caso de uma incidência muito grande de imagens, né? Isso aí vira um fato complicador. E aí, como eu falei, né, ia fugir um pouco da pergunta, né, eu vou acrescentar uma provocação, né, que seria no caso de erro, né, porque isso aí já é muito discutido, né, um aspecto ético, né, digamos que você fez um algoritmo de aprendizado de máquina e ele errou. E sobre quem vai recair a culpa, né, caso haja um grande problema, né, nesse laudo? Porque será que a culpa é de quem desenvolveu o algoritmo de máquina? Será que a culpa é
é de quem anotou os dados, né? Porque quem anotou também pode ter uma responsabilidade. Ou então, será que é uma culpa compartilhada? Ou então alguém vai ter que assumir a culpa, né? Então, são casos que eu acredito que são muito complicados de se resolver, né? Então, vou deixar aí, acho que eu fui um pouco não muito generoso aí, porque eu compliquei a pergunta, eu acho, né? E estou passando a palavra agora. Bom, eu acho que essa questão de substituição das máquinas, dos humanos por máquinas, né, é uma questão bem polêmica, e no caso especificamente dos laudos, justamente pelo fato da responsabilidade profissional, eu acredito que mesmo que um sistema capaz de laudar seja desenvolvido, quem vai assinar esses laudos, pelo menos por algum tempo ainda, vai ser um radiologista ou um patologista, no caso, né, de laudos histopatológicos. E a responsabilidade é de quem está assinando o laudo, né? Então, ele vai conferir esse laudo automático e validar ou corrigir, aprimorar. A intenção, pelo menos na minha concepção do desenvolvimento de um aplicativo ou de um modelo que seja capaz de laudar, é facilitar o trabalho do patologista, né? Do patologista ou do radiologista, porque tem muita avaliação que é repetitiva, né? Avaliar se todos os dentes estão presentes, se falta algum dente, qual dente que falta, né? Identificar, de repente, se tem cárie além do limite da visão humana, porque a gente sabe que a visão humana não enxerga todos os tons de cinza que uma máquina pode ser capaz de enxergar. Então, é facilitar o nosso diagnóstico, o diagnóstico médico odontológico, e ainda melhorar, porque com uma visão computacional, eu imagino que seja possível a gente olhar com mais detalhes as imagens radiográficas, mesmo que, por enquanto, isso não seja o que está acontecendo, porque é a visão humana que está ensinando para a máquina, né? Mas isso, com certeza, pode ser aprimorado. E, assim, a substituição dos humanos por máquinas, eu acho que não vai, a curto prazo, ser um grande problema, porque, por enquanto, a gente ainda vai precisar das máquinas, dos humanos gerenciando e desenvolvendo essas máquinas, né? Então, talvez a gente precise de humanos com outras habilidades, mas não sei se a longo prazo, né, as máquinas vão substituir quase que por completo os humanos, e daí a gente vai ter mais tempo, sei lá para quê, para ficar na praia, para fazer outras coisas, não vai precisar do nosso trabalho, né? Enfim, é uma questão bem polêmica. Eu entendo, na verdade, que essa área de saúde, ela, apesar da tecnologia vir agregando muito, ela vai deixar, talvez, para o expertise na área de saúde, decisões que têm a ver com respostas biológicas e não com resoluções matemáticas, né? Então, assim, a gente entende que tudo que é feito na área de inteligência artificial, ela vai vindo a partir de algoritmos e de caixinhas que você vai se responder sim e vai para cá, se responder não, vai para lá. Mas na área de saúde, a biologia nem sempre responde dessa forma. Então, vai caber ao médico, vai caber ao dentista, decisões que levam grandes responsabilidades, que é justamente isso que a Patrícia falou aí. Então, assim, nesse momento, eu imagino que a inteligência artificial vem para somar, na medida que nos poupa tempo de fazer ações mecânicas, não é? E que nos deixa, então, condições de ter mais clareza de tomar decisões, né? No momento em que ele traz informações que podem ser relevantes para a tomada de decisão para o paciente individual, para um tratamento humanizado, individualizado, tendo a inteligência artificial como um somatório para aquele atendimento, né? Então, assim, por enquanto, né? Porque realmente as coisas evoluem muito, mas eu entendo que está vindo para ajudar,
né? Não vejo isso como uma ameaça, exatamente. Não sei se eu respondi a questão. Né? Só para contribuir um pouco, completando, né? Essa questão toda aí seria um avanço muito grande se de fato a gente chegar no sistemas CAD, né? No diagnóstico assistido por computador. Isso realmente necessita do especialista por trás. O computador só está ali assistindo, né? Ajudando, como a professora Patrícia bem falou, né? Trazendo outras visões, talvez, né? Uma segunda opinião, mas ainda estamos longe até disso, né? Inclusive porque eu entendo que, muitas vezes, quando a inteligência artificial ela vai trabalhar em alguma coisa, ela pega o macro para o micro. Então, ela vai avaliar aquele detalhe. Mas o ser humano não é um detalhe. O ser humano é todo um contexto. E aquele contexto ali pode estar certo se fosse analisado só com aquele foco. Na hora que você coloca isso no geral, muda. Né? Muda. Então, na ortodontia mesmo, que é a minha área, eu vejo muito isso. Você tem, às vezes, alinhadores sendo desenvolvidos para tratamento ortodôntico, que você vê o planejamento que a máquina gerou completamente equivocado. Completamente equivocado. Por quê? Porque não tem informações que eu, como clínica, na minha avaliação clínica, tenho. E a tomada de decisão vai ser minha. E a responsabilidade de executar como a máquina está me mandando, ou como eu acho que deve ser, também é minha. Né? Então, esse é que eu entendo que, não, por enquanto, ainda não expressa um problema, mais um auxílio, né? Por enquanto. Vamos aguardar os próximos capítulos, né? Excelente. Eu vou até me abster de comentar alguma coisa. A gente está com um tempo muito curto, né? Já estão surgindo perguntas aqui. Essa é do André Altoni. Ele parabeniza todos nós, né? E fala que é um excelente projeto. E me pergunta especificamente quais são os desafios relacionados à otimização dos hiperparâmetros de seleção de arquitetura da rede neural nesse estudo. Na verdade, não é nesse estudo. Eu posso responder que qualquer tipo de rede neural que a gente trabalhe, ele sempre vai ter como desafio a seleção dos parâmetros, né? Mas hoje a gente já a gente não tem mais tanto esse problema, porque hoje a gente tem uma quantidade de dados muito grande e mesmo que você pense que 1.500 imagens são poucas, a nossa granularidade são os dentes, né? E aí a gente ainda pode pensar que a nossa granularidade são os pixels dos dentes. Então, a gente vai ter sempre bastante dados. A gente não teve muito esse problema, ou pelo menos que distinguisse assim, para a gente esse problema da otimização dos parâmetros. Existem várias estratégias, a gente usa estratégia sempre do transfer learning, com uma série de dados muito grande, onde a gente traz os pesos para cá, para as nossas redes, e isso aí já tem um monte de peso. A MESC RSNN é uma rede que já está aí há bastante tempo, né? Pouco otimizada para a área dos dentes, né? A gente começou a fazer isso. A gente tem outros trabalhos também com outras redes que, inclusive, deram melhores. O último trabalho que o Bernardo fez, a PANET deu melhor. Mas, basicamente, o que a gente faz é um cross-validation com um subset de validação, fazendo sempre essa avaliação nessa validação para achar o melhor parâmetro e só depois a gente testar no dataset de teste. Até então, eu digo que a gente brincou muito, né, com datasets pequenos, né, porque a gente avalia isso com 100, 200 imagens, né, pelo menos os dois últimos trabalhos. Mas agora a gente vai lançar um dataset realmente profissional, com 4.000 imagens. Dessas 4.000 imagens, 1.500 vão ser dadas para teste e 2.500 vão ficar dentro de um sistema onde os pesquisadores do mundo todo podem enviar seus modelos para esse sistema e, de fato, avaliar, né? E aí a gente vai ter um dashboard lá com o ranking de todo mundo. Então, a gente vai, de fato, dar um boost nessa área de numeração, detecção e segmentação de dentes, assim que a gente tiver isso publicado e a gente lançar o sistema. Então, eu posso dizer isso.
Em termos de otimização, a gente tem várias estratégias, tem o Hyperband, tem estratégias de otimização bayesiana, mas, de fato, a gente faz a mais simples, que é o Transfer Learning junto com o Cross Validation para avaliar no dataset de teste. Ver se tem mais, eu acho que tem mais comentários tem umas perguntas aqui do Jean. Eu vou, se as meninas puderem colocar, algumas patologias são muito semelhantes umas às outras, mas há outras lesões que, mesmo sendo a mesma, sendo o mesmo câncer, eles são completamente diferentes. Alguém quer responder ao Jean aí? Eu queria fazer um comentário sobre o que o Jean falou, né, que ele me reavivou um ponto interessante, né, que é até que ponto as máquinas vão automatizar nosso trabalho, né? Então, vamos imaginar aí que a gente chegou num estado em que as máquinas conseguiram, pelo menos com as técnicas atuais, automatizar 99% do trabalho de um radiologista. Só que aí, infelizmente, no final de 2019, no início de 2020, nós tivemos uma pandemia, né? E uma nova doença surgiu. E os radiologistas tiveram que investigar e gerar conhecimento a partir de imagens radiológicas, né? Inclusive, um dos temas mais investigados é justamente diagnóstico de COVID através de radiografia por tórax, né? Atualmente em Deep Learning, inteligência artificial. Então, queria falar isso para complementar sobre se vai ser necessário, ou se as máquinas vão conseguir automatizar todo o trabalho do radiologista, né, ou de outras pessoas, né? E eu acredito que não, justamente por isso, né? Porque sempre vai ter que ter um mínimo de supervisão humana, né? E eu diria até que, na verdade, os radiologistas e quase todas as profissões atualmente vão ter que se especializar ainda mais, né? Porque as pessoas vão ter que ser muito bem capacitadas para não ficar sempre, vamos dizer, encostadas no laudo da máquina, né? Ela vai ter que chegar, se a máquina acerta 99% das vezes, vai ser aquela pessoa que acerta 99,1% que vai fazer a diferença para que a gente sempre tenha esse ciclo positivo que vai sempre melhorando um pouquinho mais os resultados, tá? Eu só não sei se é exatamente isso que Jean está comentando, mas é que ele reavivou uma questão que eu queria comentar. Foi interessante essa colocação do Bernardo, porque, particularmente, na pandemia, eu devo ter analisado aí uns 10 trabalhos de detecção de COVID por radiografia do tórax. Eu acho que o nível de rejeição desses trabalhos nas minhas revisões foi 100%. E depois eu vi um trabalho bem interessante sobre esses trabalhos, assim, e acho que quase 100% dos trabalhos eles não servem absolutamente para nada. Existem coisas, e aí a minha provocação, que é do sair do pré-clínico para o clínico. Assim, é muito bonitinho a gente pegar uma radiografia de um pulmão e dizer se ele tem COVID ou se não tem COVID, né? Mas esses dados são muito bem comportados, você não coloca nenhuma radiografia de dente para saber se ele vai detectar se é COVID ou não, para saber se o computador errou ou não, ou seja, você não dá exemplos de classes que não foram treinadas, né? Esse é um problema do aprendizado de máquina. Eles, principalmente, como acho que foi Laís ou o Bernardo falou, a gente está trabalhando com métodos supervisionados, então, para isso, a gente precisa determinar o número de classes, a gente precisa determinar uma certa quantidade de imagens para treiná-lo. Mas e se o meu sistema for colocado sobre uma entrada de uma outra classe qualquer, né? Então, tem um trabalho bem interessante e a gente pode discutir isso outra hora, mas a gente já esgotamos o tempo, então vamos para as considerações finais aqui para a gente terminar.
Então, eu agradeço mais uma vez a participação de todos, gostei bastante aí da nossa mesa. Então, eu dou um breve tempo para todo mundo falar suas palavras finais. Começando com Patrícia. Patrícia está muda. Tá muda. É só tirar ela do muda. Bom, eu agradeço também a atenção de todos, o interesse e principalmente ao professor Luciano por me permitir participar desse projeto, né, que ele tem há tanto tempo. É um prazer, totalmente, não seria diferente. Também queria falar aqui agora, apenas dizer que já que está acabando, vocês podem nos procurar aí, né? Acho que só um alerta, né, que vocês viram que trabalhar com inteligência artificial, pelo menos, é trabalhar muito com dados, né? Então, parcerias e tudo mais, sabem que o trabalho grosso está nos dados. Laís. É isso, obrigada a todos, foi um prazer participar dessa mesa com vocês e até a próxima, né? Obrigada a todos os presentes. Obrigado. Eu gostaria de agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Está sendo uma grande aprendizagem, né? Uma área nova para a área da saúde. E essa interseção eu acho que é muito saudável e pode acrescentar muito à comunidade científica e à população em geral. Muito obrigada pela oportunidade, professor Luciano e professora Patrícia. Eu que agradeço a todos. Então, a gente finaliza aqui nossa mesa redonda e agradecemos também a organização do evento, que sempre, todos os anos, sempre tem se mostrado fantasticamente comprometidos e muito organizados, né? Assim, as coisas acontecem de forma muito, muito bacana. Então, até mais e obrigado também pela audiência.